Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos assim mais profundos e impactantes da Bíblia, o primeiro capítulo do Evangelho de João. Sabe, ele começa de um jeito que é completamente diferente de tudo, e é justamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Imagina só o tamanho do desafio. Como é que se apresenta alguém que não é só humano, mas que se acredita ser divino eterno? Por onde começar? Com certeza não é com uma certidão de nascimento, né? Pois é, o autor do Evangelho de João tinha exatamente esse dilema nas mãos. E a solução dele, é simplesmente genial. E a resposta que João dá é essa aí. Uma frase que é ao mesmo tempo simples e de uma profundidade absurda. Sem enrolação, ele vai direto ao ponto. Ele não começa com um presépio, com uma manjedoura, não. Ele começa no início de tudo. E essa frase já define o jogo inteiro, sabe? Ela estabelece o tema principal não só do capítulo, mas de todo o evangelho dele. A identidade divina do Verbo. Então vamos entender por que esse começo é tão diferente. É que João nos leva para uma viagem, assim, cósmica. Muito antes da gente sequer colocar os pés na poeira da Galileia. Mas afinal, o que é o verbo? Bom, a palavra original em grego é logos. E isso é muito mais do que só uma palavra que a gente fala. O logos, para a filosofia da época, era tipo a razão divina, a lógica por trás do universo, a expressão criativa de Deus. E aí vem a grande sacada de João. Ele faz uma afirmação super ousada. Ele diz que esse logos não é uma coisa, não é uma ideia, é uma pessoa. É Jesus Cristo. E olha, isso muda tudo. De repente não é mais sobre uma força cósmica distante, mas sobre uma comunicação divina que tem um rosto. E essa comparação aqui ajuda a gente a entender o tamanho da diferença. Pensa bem, Mateus, Marcos e Lucas, os outros evangelhos, eles começam com a história de Jesus aqui na Terra, a genealogia, o nascimento. Já o João, ele começa antes do tempo existir. É como a fonte aponta citando o teólogo Hernandes Dias Lopes. O foco de João não é tanto contar uma sequência de eventos, mas sim revelar quem é o Filho de Deus, qual a sua natureza, qual a sua missão. É uma abordagem, assim, completamente diferente. Beleza. Então, se a primeira parte do capítulo firmou a divindade eterna do Verbo, agora a gente entra no que para o autor é o momento mais chocante e transformador de toda a história. É aqui que tudo se conecta. O eterno entra no tempo. O infinito se torna finito. O divino se torna humano. É a encarnação. João está dizendo que aquele mesmo verbo que era Deus e estava com Deus lá no início de tudo, agora tem um rosto, tem mãos e veio morar aqui, entre nós. A implicação disso é gigantesca. Significa que a nossa experiência humana, com toda alegria e toda dor, foi visitada e validada pelo próprio Criador. E olha, isso não foi escrito do nada, num vácuo, sabe? O contexto histórico é super importante. No final do primeiro século, estavam surgindo umas ideias tipo o gnosticismo. Basicamente, essa filosofia dizia que tudo que é físico, que é matéria, é ruim. Então, para eles, era impossível um Deus bom ter se tornado de fato, de verdade, humano. João escreve o evangelho dele para bater de frente com essa ideia. E ele defende um ponto que é relevante até hoje. A fé não é sobre fugir do mundo material, mas sobre se engajar com ele, porque o próprio Deus entrou na matéria. Ok, a identidade de Jesus foi estabelecida. Agora, a história apresenta a primeira testemunha humana. Mas o papel dessa testemunha é muito específico. Vamos ver como isso funciona. Olha que interessante. João Batista era um cara super popular na época. As multidões seguiam ele. Mas a missão dele era claríssima. Ele não era o centro das atenções. A função dele era ser um dedo que aponta, uma seta. Ele veio só para preparar o terreno e garantir que quando a verdadeira luz aparecesse, todos os olhos se voltassem para ela e não para ele. E aqui está ponto alto do testemunho dele. Quando João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus, ele está conectando Jesus a séculos de história e profecia sobre sacrifício e redenção. Pensa só, ele não diz, olha lá o grande professor, ou ali vem o futuro rei. Não, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma declaração teológica pesadíssima, que tira o foco do nosso esforço e coloca tudo na ação de Deus. A mensagem, no fundo, é de alívio, de um fardo que foi tirado das nossas costas. E esse testemunho do João Batista gera uma reação em cadeia. A narrativa muda o foco agora para mostrar como tudo começou. E não foi com um mega evento, não foi num estádio lotado, foi com um convite, pessoal, de um para um. E essa sequência aqui é fantástica. Ela mostra o método na prática. Primeiro, tem a testemunha, o João Batista, que aponta o caminho. Isso leva a um convite pessoal.
André vai e chama o irmão dele, o Pedro. Depois vem o chamado direto, quando Jesus encontra Felipe. E aí, a parte mais legal, o cético. Felipe encontra amigo dele, Natanael, que duvida. E o que Felipe faz? Ele não entra numa discussão teológica. Ele só diz 3 palavrinhas mágicas: vem e vê. A experiência pessoal virou argumento final. É um lembrete de que a jornada de fé muitas vezes não começa com todas as respostas, mas com um simples convite para experimentar. Certo. Então, a gente já viu a teologia por trás do verbo, o testemunho do João Batista e o chamado dos primeiros discípulos. Mas por que esse capítulo, escrito há quase 2000 anos, ainda ressoa tanto? A resposta é que ele consegue se conectar de um jeito incrível com o passado e, ao mesmo tempo, falar diretamente com a gente hoje. Essa tabela aqui é sensacional para mostrar isso. Olha como esse único capítulo está todo amarrado com as escrituras hebraicas. A frase "no princípio" é um eco direto de Gênesis. A voz no deserto, do João Batista, cumpre uma profecia lá de Isaías. O Cordeiro de Deus remete lá ao Êxodo e a Isaías 53. Até a promessa final a Natanael sobre ver o céu aberto faz uma alusão à história da escada de Jacó. O que João está fazendo aqui é mostrar que Jesus não é uma ideia nova que surgiu do nada. Ele é o cumprimento, a peça que faltava no quebra-cabeça que vinha sendo montado há séculos. Tá, tudo isso é uma teologia e uma história incríveis, sem dúvida. Mas as fontes nos provocam a fazer a pergunta mais importante. E daí? O que a gente faz com isso hoje? Qual é a aplicação prática? E aqui estão os pontos principais que a gente pode tirar disso tudo. Primeiro, fé não é o sistema de regras, é um relacionamento pessoal com um Deus que se fez carne. Segundo, o testemunho pessoal é uma ferramenta poderosíssima. Aquele vem e vê ainda funciona. Terceiro, a vida cristã é uma jornada, uma descoberta contínua. E tem mais, a ideia de que a luz de Cristo brilha e a escuridão não pode vencê-la, isso é uma fonte de esperança absurda. E por fim, a imagem do Cordeiro de Deus nos lembra que o verdadeiro descanso não vem do nosso esforço, mas de confiar no que já foi feito. E a gente termina com essa ideia. A promessa que Jesus faz a Natanael não era um ponto final, mas um ponto de partida. Foi um sinal de que, por mais incrível que aquele primeiro encontro tenha sido, era só uma provinha do que ainda estava por vir. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Numa jornada de fé, o que significa continuar vendo coisas maiores? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal!